nesse período de revisão, que é esta última semana até o dia da prova, o candidato tem que estar ligado aí em pontos cruciais de sua revisão. Para isso eu trouxe algumas questões e alguns detalhes aí para a Prefeitura Municipal de São José do Hortêncio. Vamos ver alguns itens essenciais aí do regime jurídico. Para tanto, eu saliento que é interessante dar uma revisada em toda a parte dos direitos, tá? Quais são os direitos aí do servidor? Está lá no título 5 do regime jurídico do servidor de São José de Hortência, tá? Lá no artigo, nós vamos ver alguns artigos em específicos, tá? Mas é interessante tu fazer a leitura completa. Lá no capítulo 2, no artigo de número 61, fala sobre as vantagens, tá? Além do vencimento, pode ser paga ao servidor as seguintes vantagens: gratificação e adicionais, auxílio da diferença de caixa. Parágrafo único. Salvo nos casos expressamente previstos em lei, as vantagens não se incorporarão aos vencimentos, tá? E aí tu deve estar se perguntando, mas como será que a banca pode cobrar esse tipo de artigo, tá? Essas bancas de concursos municipais, principalmente as nossas aqui do Rio Grande do Sul, elas vêm cobrando a literalidade da lei, o que realmente o legislador trata na lei. Então eu trouxe aqui uma questão bem tranquila, bem fácil para vocês, sobre as gratificações, sobre as vantagens do servidor, tá? De acordo com o regime jurídico dos servidores, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, exceto. E a banca está perguntando a exceção. Nós temos aqui gratificações, adicionais, auxílio para diferença de caixa e prêmio por assiduidade. Então, vocês viram, nós recentemente vimos ali o artigo número 61, e lá não consta prêmio por assiduidade, sendo como uma vantagem para o servidor. Então, o gabarito da nossa questão é a letra D, a exceção, tá? Os demais itens consta lá no artigo da lei. Fica uma dica importante aí para os teus momentos de estudos. Quando tu está lendo, quando tu está estudando legislação, é interessante tu sempre grifar o assunto principal e o assunto secundário, tá? Ou o assunto principal, e aqui se trata esse assunto principal. Veja o exemplo aqui no artigo número 64, nós estamos falando sobre a gratificação natalina, e o resultado dessa gratificação, ela é dada em 12avos da remuneração que o servidor faz jus no mês de dezembro. Então, o assunto principal é gratificação natalina, e o assunto secundário é que ela corresponde a 12avos da remuneração do servidor. Isso fica mais fácil para te memorizar e levar esse conteúdo para a tua memória de longo prazo. E quando tu vai fazer uma revisão, você vai bater o olho aí nas partes grifadas e vai relembrar o que já estudou, perfeito? Parágrafo único, adicionais gratificações, o auxílio da diferença de caixa e o valor de função gratificada, que não mais estejam sendo percebidos no mês de dezembro, serão computados proporcionalmente observados os valores atuais. A gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro. Então, até o dia 20 do mês de dezembro, o município de São José do Hortêncio vai pagar aí a gratificação natalina. Entre os meses de julho e novembro de cada ano, o município pagará como adiantamento da gratificação de uma só vez metade da remuneração percebida do mês anterior. Em caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria ou disponibilidade do servidor, a gratificação natalina será devida proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a última remuneração. E aqui uma questãozinha também da banca legal, uma questão anterior, falando sobre gratificação natalina. De acordo com o regime jurídico sobre a gratificação natalina, assinale a alternativa correta. Lembra, pessoal, na questão anterior, a banca estava pedindo a exceção, e aqui a banca está perguntando a pergunta correta, a alternativa correta, tá? Às vezes a banca também pergunta a alternativa incorreta, então tem que ficar ligado nessas pegadinhas. A alternativa letra A, alternativa letra A pode ser paga em novembro. O que vocês acham? Acho que a gratificação natalina pode ser paga em novembro? Vamos marcar essa alternativa A, vamos deixar ela em amarelo.
porque de cara porque já parece ser a nossa alternativa correta, porque nada impede aí do município pagar em novembro. Alternativa letra B, o servidor exonerado perde integralmente o direito à gratificação natalina, não fazendo jus à proporcionalidade de meses de efetivo exercício. Falando bem ao contrário do que está na legislação. Lá na legislação nós acabamos de ler que o servidor exonerado ele recebe de forma proporcional ao tempo que ele estava em efetivo exercício. Então vamos grifar em vermelho a alternativa letra B. A letra C, a gratificação natalina será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Segundo a legislação, não está especificando qualquer vantagem pecuniária, e sim as que estão especificadas ali no artigo que a gente leu, tá, pessoal? Então, não é todas as vantagens pecuniárias, tá? Colocamos em vermelho também a alternativa letra C. A letra D, a gratificação natalina é inacumulável com outras gratificações. Também está incorreto. Ela pode ser acumulada como algumas gratificações, as que estão citadas lá no artigo que nós lemos. O adicional de insalubridade ou adicional noturno não são computados na gratificação natalina. É mais ou menos como as alternativas anteriores. Pode ser computado, sim, ao adicional noturno, tá? O adicional noturno e o adicional de insalubridade para computar aí a gratificação natalina. Então, o que acontece? A alternativa mais correta aí é a alternativa letra A. Alternativa letra A, porque o município ele pode pagar até o mês de dezembro. Então, a alternativa mais correta, mais coerente aí é a alternativa letra A, porque lá no regime jurídico, quando se trata da gratificação natalina, traz que o município pode pagar até o mês de dezembro. Então, quer dizer que nos meses anteriores o município pode pagar sem problema nenhum. O prazo final para o município de São José do Hortêncio pagar a gratificação natalina é dezembro. Gabarito dessa questão, letra A. Mais uma vez aqui, pessoal, frisando para vocês marcar o seu regime jurídico, a sua lei orgânica, todas as legislações que vocês estão estudando, marcar sobre o que o artigo está tratando e sobre o conceito principal e o conceito secundário do artigo. Então, o artigo de número 54 está tratando do vencimento e ele traz aí a especificação do vencimento. O vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo. Lá no artigo de número 56 está trazendo o conceito de remuneração. Os candidatos seguidamente se confundem, tá? A diferença entre eles, tá? É bom frisar, é bom gravar, memorizar esse conceito, essa diferença entre os dois. Remuneração é o vencimento acrescido das parcelas pecuniárias incorporadas ou não, excluídas aquelas de natureza indenizatória. Então, a diferença ali do vencimento e a remuneração é que dentro da remuneração está contido o vencimento adicionado às parcelas pecuniárias, tá, pessoal? E assim, dessa forma, tu vai estudando, vai recapitulando os artigos principais. Eu já tenho um vídeo aí anterior que eu frisei quais são os assuntos principais que são tendenciosos para cair na tua prova. Vou deixar aí na descrição para te dar uma olhada nesse vídeo. Também na descrição tem um link aí para um grupo de estudos para concursos do Rio Grande do Sul. Também um link para adquirir um caderno de questões de revisão, se tu tem interesse em revisar assuntos fundamentais e assuntos relevantes para a tua prova. É só acessar aí na descrição. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa um comentário aí para qual cargo tu se inscreveu na Prefeitura Municipal de São José do Hortêncio. Agradeço a tua atenção até aqui, fiquem com Deus e nos vemos na próxima.